Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de metodologias ativas. Hoje nós vamos entender como funciona a aprendizagem baseada em projetos. É cada vez mais urgente encontrar novas maneiras de preparar os alunos para as habilidades exigidas na vida real. Nesse contexto, a aprendizagem baseada em projetos tem ganhado a adesão dos professores. Em vez de promover a memorização do aluno a curto prazo e a repetição de informações, a aprendizagem baseada em projetos está entre as metodologias que oferecem ao estudante a possibilidade de se engajar de forma profunda nos conteúdos trabalhados em sala de aula, estimulando a curiosidade científica, o protagonismo e a resolução de problemas. A aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia de ensino feita para dar aos estudantes a oportunidade de desenvolver conhecimentos a partir de projetos ou desafios que exigem habilidades úteis na vida real. Em atividades que trabalham com projetos, o estudante é instigado a investigar e buscar soluções para problemas, o que demanda concentração e, por vezes, habilidades relacionadas ao trabalho em grupo, como diálogo, liderança e responsabilidade. A aprendizagem baseada em projetos, como toda metodologia de ensino escolar, exige muito planejamento e preparação. Como o objetivo é estimular a investigação, o projeto nasce como uma jornada de conhecimento que permite ao aluno a buscar respostas para os desafios propostos pelos seus professores. A organização de um projeto como esse exige que o professor tenha em mente a finalidade do projeto e quais são os conteúdos que serão trabalhados. A finalidade do projeto ou a questão norteadora geralmente é um problema palpável para a realidade do aluno. Além disso, apesar de ser centrado em uma matéria, o projeto costuma ser interdisciplinar, ou seja, envolve noções de mais de uma área de conhecimento. Dessa forma, as soluções também passam por exigir que os alunos se articulem em diferentes áreas. É importante ter em mente que o projeto não precisa estar totalmente restrito ao conteúdo programático da grade curricular, uma vez que as habilidades desenvolvidas nas atividades nem sempre estão diretamente relacionadas às matérias escolares. Os professores estão sempre monitorando o desenvolvimento do projeto e orientando os alunos na busca pelas respostas. Geralmente, são consideradas já na fase do planejamento os possíveis meios pelos quais os alunos podem encontrar o que precisam. A aprendizagem baseada em projetos pode ser desenvolvida tanto na educação presencial quanto na educação remota. Além disso, é uma metodologia útil em todas as etapas da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Bem, quais são os benefícios dessa metodologia? Protagonismo do aluno, a aprendizagem a longo prazo, desenvolvimento de competências socioemocionais, relacionamento com os professores e a adaptação com a tecnologia são alguns dos que nós podemos citar. Mas essa metodologia também possui alguns desafios. Por exemplo, algumas dificuldades que podem surgir na implementação são o papel do professor. Nesse modelo, o professor passa por uma renovação de como funciona o seu papel no aprendizado, valorizando o ensino que coloca a aprendizagem como algo a ser construído na interação com o aluno. Nesse novo formato, podemos dizer que o papel do professor passa a ser a de um mediador do processo de ensino-aprendizagem, o guia que acompanhará os alunos do início ao fim dos projetos. Logo, o professor abre espaço para que os alunos pesquisem, façam descobertas, surpreendam-se e respeitem seus ritmos de aprendizagem. Também temos a adaptação. A incorporação da aprendizagem baseada em projetos representa uma mudança nas metodologias aplicadas em muitas escolas. Isso porque o ensino passa a demandar menos instrução e mais capacidade de orientação, mais abertura para o aprendizado construído pelo aluno e menos pela ideia de aprendizado unidirecional, formas mais flexíveis e personalizadas de avaliar o rendimento escolar e menos avaliações engessadas. Então, como nós podemos usar essa aprendizagem baseada em projetos? Existem alguns pontos que precisam ser considerados pelos professores na aprendizagem baseada em projetos, como a questão norteadora, o plano do projeto, o calendário, o monitoramento, a avaliação, o produto do projeto, a apresentação dos resultados e a documentação do projeto. Bem, é, essas etapas podem ser acrescentadas ou removidas de acordo com o projeto. Porém, esse conjunto pode ser utilizado como base para quem ainda não tem familiaridade com a metodologia. A questão norteadora é fundamental que a aprendizagem baseada em projetos comece por uma questão em que
A pergunta é elaborada e construída coletivamente, entre o professor e a turma, para que seja respondida somente na etapa final do projeto. A resposta à questão norteadora será o resultado que se deseja obter no processo. A pergunta deve ser ampla o suficiente para permitir que o aluno vá em busca de diferentes caminhos, tome decisões ao longo dessas etapas, colabore com a sua equipe, caso o projeto seja em grupo, e desenvolva a sua criticidade. É importante que a pergunta norteadora traga um desafio ou um problema que estimule a curiosidade. Nesse caso, uma gama de possibilidades se abre diante da pergunta, os alunos chegariam a soluções diferentes sobre o mesmo problema. Então, na hora de formular a questão norteadora, é bom pensar em temas que tocam a vida dos alunos e das pessoas ao redor deles, que aparecem na mídia e na sala de aula. Isso vai permitir que eles se engajem quase que imediatamente pelo projeto. A etapa de elaboração do projeto, para obter engajamento no projeto, é fundamental fazer com que ele se envolva nas etapas de produção até chegar à resposta final para a questão norteadora. Em outras palavras, é preciso elaborar um plano com atividades sequenciais para conduzir os alunos nas pesquisas e discussões do projeto. Então, o professor ele deve selecionar atividades que contribuem para o desenvolvimento das matérias envolvidas no projeto ao mesmo tempo, conduzam o aluno para as respostas da questão norteadora. Faça os alunos pensarem das questões simples até as mais desafiadoras. Essa gradação vai permitir que eles usem o conhecimento adquirido na atividade 1, na composição da atividade 2 e assim por diante. O número de atividades vai variar de acordo com o tempo disponível para a realização do projeto. Já os temas de cada atividade dependem do grau de instrução da turma e, é claro, da criatividade dos professores envolvidos. Quanto a criar um calendário, a duração do projeto é algo que pode variar bastante. Geralmente, os alunos mais novos tendem a responder melhor projetos de curto prazo, em poucas aulas. Já os alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio podem desenvolver projetos de médio prazo com facilidade. É importante saber que projetos longos podem prejudicar o aprendizado. Os alunos, nesse caso, podem perder o interesse no tema e não entender como os conhecimentos das atividades estão conectados. Dessa forma, é melhor deixar tudo organizado. O ideal é criar o calendário de forma colaborativa com a turma. Isso vai ajudar a organizar as semanas que os alunos terão para se dedicar ao projeto durante as aulas e no formato de lições de casa. Bem, algumas perguntas que podem ajudar na criação do calendário são: quantas semanas vão levar para a finalização do projeto? Quando os alunos precisam estar com os projetos prontos? Os alunos terão tempo para terminar cada atividade? Você deve se lembrar que as datas podem passar por mudanças. É normal que imprevistos aconteçam durante o processo. Então, nada mais justo que ter um pouco de flexibilidade. Por outro lado, é importante manter o monitoramento para ajudar os alunos a planejarem e encontrarem o que precisam, de modo que as datas não se distanciem muito do calendário. Quanto a monitorar os estudantes e o desenvolvimento do projeto, monitorar de perto os alunos é algo importante, do início ao fim do calendário. Isso vai manter o controle dos prazos e ajudar cada aluno a cumprir a sua responsabilidade. Você, enquanto professor ou professora, pode fazer várias coisas para acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Por exemplo, passar orientações de como os alunos podem trabalhar de forma colaborativa, contribuindo na divisão das responsabilidades dos trabalhos no grupo, mostrando como todas as partes pertencem ao mesmo processo e providenciar instruções de como fazer pesquisas e usar as informações em cada atividade. Quanto à avaliação dos resultados, bem, na avaliação de um projeto escolar que utiliza essa metodologia, é comum encontrar o termo rubrica para definir o conjunto de normas para avaliar o engajamento, a resposta para a questão norteadora e a participação dos alunos no projeto. É importante que cada projeto tenha uma rubrica e que ela seja construída de acordo com os rumos de cada resposta. As normas também podem estar relacionadas aos conteúdos das matérias adjacentes ao projeto ou às expectativas sobre as competências dos alunos desenvolvidas no projeto. Vale a pena envolver o aluno na elaboração dessas normas, de modo que ele também possa criar as rubricas junto com a turma e assim auxiliar na avaliação de seus colegas.
Quanto à definição do produto do projeto, bem, qual será o produto final criado pelos alunos para responder à questão norteadora? Você deve pensar um pouco a respeito disso. Um documento escrito, uma apresentação de slides, um post em rede social, uma combinação de vários materiais. É importante que o produto esteja relacionado ao problema, levantando então a questão norteadora. Portanto, ele deve ser decidido de forma colaborativa na fase do planejamento do projeto. O produto final será o alicerce que poderá guiar o planejamento de cada etapa do projeto, utilizando como exemplo a questão norteadora sobre o projeto de exercícios físicos. Percebe-se que dá margem para vários tipos de produtos finais, como uma cartilha para a população local, um site ou até um vídeo de apresentação. Isso vai depender do assunto que está sendo abordado. Em todos os casos, a decisão sobre qual será o produto do projeto deve ser aberta, de modo que isso estimule a criatividade dos alunos. Também é importante que exista algumas condições sobre como deve ser feito o produto. Assim, os alunos podem criar uma série de peças com um padrão de criação por trás. Quanto à avaliação, né, da experiência com o projeto, um espaço no calendário deve estar aberto para uma breve reflexão coletiva e individual sobre como foi a experiência de cada um durante o projeto. A reflexão é uma parte poderosa do autoconhecimento e, com isso, os alunos poderão sintetizar as principais aprendizados que foram desenvolvidos ao longo de uma série de atividades. Bem, os professores também podem aproveitar esse momento com um momento de autoavaliação para pensar no que deu certo e o que pode ser feito de outra forma nos próximos projetos. Vale a pena permitir que a avaliação da experiência seja feita de forma individual e coletiva. Os alunos podem responder uma ficha de questões simples sobre o que eles mais aprenderam durante o projeto e o que mais gostaram e o que não gostaram. A avaliação também pode ser feita junto com o restante da turma, para permitir que os alunos compartilhem suas experiências, discutam o que funcionou bem e o que precisa mudar. Quem sabe eles acabam criando ideias e novos projetos para o futuro. É importante que os professores ofereçam feedbacks construtivos nos dois momentos, abordando os pontos fortes e os que ainda precisam ser desenvolvidos dali para frente. Bem, quanto à etapa de documentação do projeto, é muito importante, pois o ideal é sempre guardar os dados finais de cada projeto. Eles podem ajudar na formulação de projetos futuros. Não tem muito segredo para fazer essa documentação. Você pode organizar os dados dos projetos em uma planilha ou pasta, adicionando informações como os temas trabalhados da turma, as atividades realizadas, a duração de cada atividade, o tempo total para o desenvolvimento do projeto e as principais dificuldades que surgiram em pontos positivos. Bem, fazendo isso, a sua abordagem com a metodologia estará em melhoria contínua e você vai perceber que os problemas vão se repetir no desenrolar dos projetos. E com os dados guardados, você poderá economizar tempo e busca para soluções. Bem, chegando ao final desse conteúdo, esperamos que você tenha compreendido como funciona a aprendizagem baseada em